Eu sou a Aline Albuquerque e talvez você me conheça como advogada. E se eu estivesse aqui como advogada, conversaríamos sobre liberdade. Mas hoje e neste mês de julho, que é o mês do escritor, estou aqui como escritora para conversar com você sobre identidade. Identidade pautada na palavra do Senhor, identidade pautada em muitas experiências que eu vivi e naquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E hoje, não apenas como escritora, por ter escrito e publicado meu primeiro livro esse ano, A Sua Imagem e Semelhança, Jesus 2.1, mas principalmente como alguém consciente do valor de uma identidade firme para que possamos viver em plenitude de vida, eu trouxe comigo duas pessoas especiais demais. Primeiro, meu pai, Ayrton Albuquerque, por ser o meu pai, por ser a pessoa que me apresentou Jesus Cristo em primeiro lugar. Eu fico feliz de estar aqui, muito bom, sinto-me honrado, orgulhoso e que o livro que está aqui conosco, que falaremos dele, possa ser aí também útil para muitas outras pessoas, como está sendo para a minha vida, filha. Amém. E em segundo, mas não em segundo lugar no sentido de posição, mas uma pessoa também muito especial, o pastor Bruno Barques, da Igreja ADEC aqui em Teresópolis. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Aline, tudo bem, Ayrton. Opa, tudo uma bem? Alegria, grato pelo convite, uma honra poder participar de um momento tão especial para a sua vida e refletir sobre esse livro que desde já eu digo que é incrível, profundo e com muitos princípios que com certeza vai ajudar essa galera que está em busca de propósito, em busca de significado. Tenho certeza que vai ajudar muita gente nesse tempo. Amém. Você disse uma palavra que é uma palavra que algumas pessoas falam sobre a minha escrita, profundo. Mas aí perguntando para vocês dois, né? Primeiro para o pastor, o que você acha da leitura, se ela é difícil? Porque confesso que a minha irmã disse para mim que eu escrevo difícil. Quando eu escrevi o livro, realmente eu falo de muitos princípios e eu trago algumas histórias numa versão diferente. Mas o que você achou sobre a escrita e sobre os valores que são trazidos? Se é fácil compreensão, se leva à meditação, enfim, sua opinião sobre? Então, o fato de ser profundo não quer dizer que seja difícil. Pelo contrário, acho que você aborda de maneira muito, muito prática, né? Trazendo personagens bíblicos para uma contextualização mais atual, né? Mais fácil até do leigo entender. Para muitos, ler a Bíblia é difícil. Para muitos, ler a Bíblia é difícil. Principalmente se você pega aquela versão mais rebuscada, né, daquele português um pouco mais polido, algumas pessoas vão ter dificuldade de ler. E até de se identificar com determinados personagens que são daquela cultura, né? Que remetem à época em que foram escritos os respectivos textos. Você não, você contextualizou, trouxe isso de uma forma bem, bem prática. É profundo nos princípios, nos valores que são apresentados e expressos, mas é uma leitura muito prática. Eu adoro receber feedback. Muito fácil de ler, rápido, e quando você acaba de ler, você percebe que você recebeu algumas direções da parte de Deus. Isso é muito incrível. Parabéns pela escrita, parabéns pelo livro. Continue nessa saga, nessa jornada, porque escrever nesse tempo é um desafio para essa geração que não quer ler, não quer ouvir coisas profundas, não quer se deter diante de coisas que são duradouras, né? A gente falava agora em off aqui sobre isso, né? Que dificilmente alguém vai parar diante de uma TV para assistir uma palestra, uma pregação que dure mais de 40 minutos. É verdade. E dificilmente alguém vai ler um livro que tenha mais de 100 páginas. Então, escrever nesse tempo é um desafio. Falar nesse tempo é um desafio. Um tempo onde a atenção, a retenção custa muito caro. Você conseguir entregar aquilo que você carrega para sua audiência é um desafio, mas tem muita gente aí desejosa, tem muita gente buscando boas leituras, buscando boas palestras, boas pregações, e a gente está aqui para continuar essa saga e esse desafio. Eu acho que essa pegada, né, que você fez, Aline, em relação ao livro, ela já torna-se atrativo, no sentido de que quem tiver oportunidade, né, e eu espero que muitos tenham essa oportunidade, eu tenho conversado com alguns pastores e aos que estão lendo, eles têm me dado o seguinte feedback: rapaz, que é algo interessante, eu gostei dessa maneira com que ela aborda o assunto, porque tem a ver com o jovem, né, que está aí hoje, né, dentro da tua linha, né, de proximidade e também... vamos colocar que esses jovens hoje são as pessoas que têm uma missão
uma missão muito diferente da nossa, né, Sim. Pastor Bruno? E essa missão, ela está elencada realmente na identidade, que é algo que hoje a gente precisa trabalhar muito bem. Muitas pessoas, né, têm sido ajudadas por conta dessas dicas que você dá. Amém. Então eu gostei também muito, Aline, da maneira com que você escreveu, né, eu quero botar aqui uma pimentinha no sentido de que tem algo diferente. E por ter algo diferente, ele se tornou mais atrativo ainda. Eu gostei muito da leitura. Amém. E aí, nesse sentido, eu escrevi aqui no livro uma frase que é uma das minhas frases favoritas. Eu coloquei assim: é preciso sair do labirinto que te trouxe aqui e escolher não voltar pelo caminho que te fez cativo da escrava liberdade. Eu acredito que existem muitas pessoas que acham que são livres, acham que são autênticos no sentido de ser quem acredito que são, mas na verdade são escravos de uma moldura pré-determinada pela sociedade, pelo convívio, enfim. O que eu acho mais desafiador na identidade, independente, embora que nós estejamos pautados em algo imutável que é em Cristo Jesus, mas a identidade como seu CPF, como seu RG, a identidade do ser humano independente da cultura, é a pessoa compreender quem ela é. Nós somos moldados por muitas questões, né? Sou moldada pela forma como meus pais me criaram, na sociedade onde eu estou inserida, mas na maioria das vezes nós somos tão influenciáveis que nós não percebemos que nós nos tornamos mais um e esquecemos quem nós somos. Sabe uma coisa que eu achei interessante? Assim que ela lançou o livro, Pastor Bruno, ela fez uma fala, né, nesse dia, né, trazendo ali todo o contexto do livro, que ela coloca a situação dos espelhos. Lembra? Essa situação dos espelhos, para mim, foi algo assim surreal. Por quê? Porque, primeiro, eu percebi que eu não me olho tanto no espelho. Diferente das mulheres. Isso é coisa de homem? Você se olha muito no espelho? Eu, geralmente, sim, né? Vai ajeitar o cabelo, fazer a barba. Ju. Mas eu percebi que... Porque nesse dia ela falou assim, ó... Quem nunca, passando perto do carro, próximo a alguma coisa, uma vitrine, não olha como está. Mas a tirada ali, para mim, Aline, foi de que realmente as pessoas estão se formando mediante ao que estão vendo. E os espelhos mudam. Então, assim, quando você vai ler o livro e tendo oportunidade, inclusive nesse dia, quando você falou sobre a questão dos espelhos, é perceber o que a gente já sabe, né? Uma sociedade líquida, uma sociedade que ela vai se formatando, vai se colocando mediante aquilo que vem sendo trazido, né, junto às mídias, enfim. É uma coisa que se repete ao longo do tempo, mas hoje se torna muito agravante. E é um dos motivos que você precisa saber quem você é. Porque se você sabe quem você é, você consegue sofrer menos. E hoje, angústia, depressão e por aí vai, são uma das maiores situações agravantes do ser humano nos dias de hoje. O que acontece, Aline, Ayrton e para toda a audiência aí do canal da Aline, enfim... Hoje nós temos uma grande parte da sociedade com essa dificuldade em se identificar, né? O problema da identidade, na verdade, parte do princípio de não conseguir se identificar com um padrão que é pré-estabelecido por aqueles que acabam tendo espaço para estabelecer os padrões, né? Você vê uma geração como a sua, como a minha, em uma época onde nós não tínhamos tanto acesso à tecnologia, redes sociais, TV, enfim, a gente não tinha tantos padrões para se identificar. Então, nossa identidade ela era construída a partir de exemplos que a gente tinha perto. Nossos pais, professores, amigos, enfim. A gente tinha um número reduzido de padrões para poder se identificar. Aí você hoje tem as redes sociais, por exemplo. Inúmeras pessoas ganharam voz, ganharam audiência. E isso acaba trazendo para aqueles que estão buscando a sua identidade, estão buscando o seu propósito, uma dificuldade de se identificar. Porque cada hora ele surge surge um padrão, cada hora surge um perfil, cada hora surge uma maneira de falar, cada hora surge um gênero. E aí a pessoa que está com essa dificuldade para se identificar, para se encontrar, para viver o seu propósito, ela acaba não tendo facilidade para olhar para o outro e enxergar no outro alguém que ela
possa... Aí ela Não se digo nem desconstrói, ela se desconstrói e ao mesmo tempo, né, por falta de referência, acaba também sofrendo com tudo isso, não é isso, pastor? Com certeza, porque o padrão de identidade é a Bíblia. A Bíblia é o nosso padrão de identidade. É em Cristo que a gente vai encontrar nossa verdadeira identidade, o significado para a vida com propósito. Eu desde que comecei a falar, desde que comecei a pregar, a palestrar, a ensinar, um dos temas mais recorrentes nas minhas palestras e pregações é vida com propósito. Porque não é só o hipertema, não é só o tema do momento. É, na verdade, a dor do nosso tempo. As pessoas encontrarem significado, identidade, propósito e, voltando ao que estava aqui argumentando, né? E muito desses problemas se dá justamente por essa falta de identificação. As redes sociais hoje causaram um grande dano nessa geração, né? É muito assim, eu quero ser o outro, porque o outro tem curtida, o outro jeito. Tem audiência, o outro tem espaço, o outro tem voz. E isso não tem nada a ver com identidade, isso é oportunidade. Identidade não é isso. Exatamente. Isso tem muito a ver com a palavra também que meu pai citou, que foi se desconstruir. As pessoas, primeiro, elas se lançam muito cedo nas redes sociais ou de frente a situações em que querem se expor ou necessitam se expor sem ter a identidade formada. E aí o tempo da pessoa ter a sua identidade é variável, vai depender do tempo de maturação de cada um. Mas até que mesmo no livro eu conto a história de uma menina, e eu vou dar um pouquinho de spoiler, que foi até uma analogia a uma história que eu ouvi de uma outra pessoa, em que ela se expõe a inúmeras situações e ela precisa fazer parte do meio, porque se ela disser não, ela não vai ser benquista. Se ela disser que não quer, ela não vai ter oportunidades. E aí, nisso, ela não tem a identidade dela formada, porque ela é obrigada a estar naquela situação. Isso acontece com muitas pessoas. Sim. E a pergunta que fica é: como nos mantermos fiéis a nós mesmos quando temos medo de não sermos aceitos? Porque todo mundo quer ser aceito. Todo mundo quer pertencer, né? Ninguém quer ser sozinho. Isso parte de um princípio até da psicologia, o pertencimento. Todo ser humano tem o desejo de pertencimento. Reconhecimento, pertencimento. E às vezes, para ser reconhecido ou para pertencer, eu vou desconstruir a minha essência para parecer um deles, para estar no espaço deles. É que você falou de desconstruir, pastor Bruno? Pensou a mesma coisa? A gente ligou na mesma coisa. Ligou? É que já notou aqui a imagem? Sim. Aline, fala aí, por que isso desse jeito e por que essa capa? Cara, e aí falar sobre desconstrução, se eu me desconstruir, eu vou ser um nada. Eu não consigo construir ninguém se eu estiver desconstruído. A única pessoa que pôde se desconstruir para poder construir ou completar alguém é Jesus Cristo. E a ideia da capa é exatamente essa. Porque Jesus, aí o símbolo vermelho, o sangue da cruz, né? Porque ele se desconstruiu, nós podemos ser reconstruídos, podemos ser refeitos. A minha identidade pode ser firmada naquele em que é imutável. Porque mesmo quando Jesus ele é levado à cruz, ele é fiel. Eu acho muito significativo o momento anterior à cruz, em que Jesus ele está orando e ele chora, né? Soa lágrimas de sangue, enfim. E aquele momento em que ele, como homem, diz, está doendo, mas ele, como filho obediente, ele diz, seja feita a tua vontade. Isso é um ensinamento muito importante para mim como pessoa e como cristã, no sentido de que a minha identidade ela não vai passar por uma linha imutável, no sentido de que eu não vou ter dores, de que eu não vou ter dificuldade. Jesus me ensina isso, mas a minha identidade ela é testada para que nos momentos de crise, o fato de Jesus ter se desconstruído, tudo aquilo que ele passou me ensine o que eu preciso fazer. É a obediência, são os princípios, são os valores que vão fazer eu passar pelas cruzes que todos nós temos. E aí a ideia do livro, eu até sonhei com essa capa. Eu passei um tempo com o rapaz da gráfica, conversando com ele. Falei assim, olha, eu quero alguma coisa que se desconstrua. Enfim, conversando com ele, porque um sonho é um sonho, né? Como tornar um sonho material. E graças a Deus ele foi usado para poder tornar real. E fez todo sentido, né? Sim. E aí, se você buscar cada detalhe do livro, que acho que é o interessante... Como eu disse, em off a gente estava conversando, na verdade a Aline tinha feito uma outra versão da imagem e semelhança. E quando ela alterou e passou a trabalhar nesse contexto,
eu percebi que as conexões, elas acabam sendo da capa até o último ponto final desse livro. Sim. Então, quando eu tenho oportunidade, eu tenho algumas passagens ali para mim que são fundamentais, né? Principalmente uma que vai falar, né, do eu de uma maneira mais significativa, né? Quando aquela é uma passagem, eu sou ruim de gravar ali ipsilitem, mas é aquela questão ali, né, onde fala sobre a gente vai embora daqui a pouco. É o meu capítulo favorito, que é o eu na finitude da eternidade. É esse daí. É o meu favorito. Incrível. Esse capítulo é incrível. E eu tenho vivido muito isso, pastor Bruno, no sentido de que... Quem é que faz planos para morrer? Quem? Ninguém faz plano para morrer. E você até citou, né, um texto bíblico nesse capítulo, né, que é melhor ir num velório do que numa festa. Porque num velório você lembra que todos morrem. Isso. Na festa você não vai lembrar disso. Você só lembra do prazer, do momento, do viver o agora. E sábio é aquele que aprende a contar os seus dias. Eu acho que isso é uma das questões que torna a nossa identidade tão frágil. Porque existe em todo ser humano, independente da crença, um sentimento, seja ele declarado ou não, de que somos eternos. Mas isso é bíblico, né? Santo. Isso é bíblico. A Eclesiastes diz que Deus plantou a eternidade no coração do homem. O homem tem essa ideia de ser eterno, de eternidade no seu coração. Por isso é tão difícil você lidar com a morte. Com a finitude, né? Lidar com a morte dos outros, lidar com a sua própria morte. Você ter, como Davi, por exemplo, que prepara o seu filho para dar continuidade ao legado, né? Ensina o seu filho padrões para que ele dê continuidade àquilo que estava no coração dele, construção do templo. Alguém que, antes da sua morte, deixou tudo preparado. Ele não... Eu conheço, por exemplo, algumas situações de pais que não prepararam seus filhos para assumir igreja, para assumir empresas, morreram e depois da morte, tanto uma quanto a outra acabaram ruindo por falta da sensibilidade daquele que sabia que já estava no fim de seus dias, mas ainda nutria a ideia de que viveria muito. Esse livro vai fazer você refletir com muitas questões, né? Questões, inclusive, sobre o que vivemos hoje na sociedade a nível, né, dos jovens, né? Porque, como a gente tem falado aqui nesse pouco tempo que estamos, é relevante o tema, né? A sua imagem e semelhança, a sua identidade hoje, ela está fragilizada, né? E aproveitando, Aline, como é que faz para poder adquirir esse livro maravilhoso, hein? Então, se você estiver curioso sobre a sua imagem e semelhança, se você quiser conhecer um pouquinho mais desse trabalho, e tão mais do que isso, se você quiser ser um agente de transformação, transformando a si mesmo e os demais, deixando um legado, assim como o pastor acabou de falar, como Davi, preparando o seu filho, preparando outra geração para ser firme nas suas convicções, leia esse conteúdo, mas não fique só nele, leia a palavra do Senhor, porque é lá onde está a resposta para tudo, mas você pode começar pelo livro A Sua Imagem e Semelhança, está disponível na Amazon, tanto a versão e-book quanto a versão física, e também através do site alinealbuquerque.com. Nós temos lá disponível para você adquirir, tem os canais para que você possa conversar comigo sobre, e eu amo receber feedback. Pode deixar os seus comentários, porque eu vou gostar de não apenas ler, mas também responder e compartilhar contigo ideias e inspirações que o Senhor tem trazido. Então, mais uma vez, eu vou agradecer vocês pela presença, agradecer pelo bate-papo. Foi breve, mas eu acho que não dá para esgotar. Enriquecedor. Não dá para esgotar o tema. Só uma dica, esse livro é fácil de ler, tá? Fácil. Isso aqui é fácil. 100 páginas. Não 100 páginas. 100 páginas. Mas assim, um dia. Uma leitura gostosa, uma leitura prazerosa, né? Me surpreendeu, vou ser honesto com você. Eu, quando comecei a ler, eu pretendia fazer aquela leitura mais dinâmica. E eu fui me prendendo ao livro, porque as histórias lhe cativam, né? As histórias que a Aline criou aqui a partir dos personagens bíblicos. E bom que você pode se identificar com algumas, né? Exatamente. É o que nós falamos aqui em off. Às vezes a grande dificuldade de alguém ler a Bíblia é se identificar com aquele personagem que tem uma cultura própria. Aquele personagem está inserido lá na cultura judaica, na cultura do seu tempo, e você não consegue se identificar com ele. Mas quando você contextualiza essa história, dando para ele
uma roupagem mais atual. O pastor já tá dando spoiler. E essa é a tirada, pastor. Dando para aquele personagem uma roupagem mais atual, o leitor consegue se identificar com aquele personagem. Porque as crises são as mesmas. As gerações mudam, mas as crises são as mesmas. Não existe nada de novo de pastor. E quer ver uma brincadeira que Exatamente. dá para fazer com esse livro? Quando você começar a ler, já procura saber quem é. Porque eu cheguei a ficar brincando assim. Porque quando ela ia me passando, eu falei assim, calma aí, isso aqui é... Essa daqui é uma brincadeira que dá pra fazer. Eu achei Pedro aqui. Achou? Achou Pedro? Achei Pedro. Deixa eu ver. Eu acho que é mais difícil. Eu acho que o de... Eu achei Esther. Tu achou antes de eu denunciar quem era? Achei. Eu acho que ela é mais difícil. É? Eu acho, porque eu conto uma pegada bem diferente, a história de Esther. Com relação à identidade, tem um texto bíblico que eu sou fascinado, sou apaixonado. Carta aos Romanos, capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, com esse sistema. Não vos conformeis com aquilo que estão falando nesse tempo, mas transformai-vos a partir da renovação do vosso entendimento. Esse termo que Paulo usa, e não vos conformeis, a ideia ali é forma. Não vos conformar é não colocar na forma. E de onde Paulo tira isto? Da cultura que ele havia observado no seu tempo. Quando eles iam confeccionar, por exemplo, os ídolos, aqueles bonecos, né, de gesso, enfim, de barro, eles tinham uma forma, colocavam o gesso ou o barro naquela forma e da forma saía o ídolo pronto. A ideia de Paulo em dizer não vos conformeis com este século, Paulo está dizendo que todo o ensinamento é uma forma. E quando você coloca a sua mente, a sua cabeça nessa forma, esse ensinamento vai te modelar, vai te moldar a partir do que está sendo ensinado. E aí Paulo diz, o que vai modelar efetivamente a sua mentalidade, a sua identidade, o que vai dar o verdadeiro significado para a sua vida é a renovação do vosso entendimento, que acontece a partir de quê? A partir do conhecimento de Cristo, a partir do conhecimento da palavra. O conhecimento da palavra e o conhecimento de Cristo modela a sua identidade de maneira legítima, de maneira real. Pastor, como é que eu faço para encontrar minha identidade? Como que eu faço para... Compra o livro aqui da Aline. Como que eu faço para encontrar... pastor. Como que eu faço para encontrar significado? Como que eu faço para ter uma vida com propósito? Modele a sua mente a partir da leitura da palavra. E de bons livros. E de bons livros, óbvios. Sim. Livros que são inspirados na palavra. Livros que são inspirados por Cristo. A melhor maneira de você resetar, restaurar, modelar e estabelecer a sua legítima identidade é conhecendo a palavra e conhecendo Cristo. Não tem outro caminho. E é justamente isso que você ensina aqui. Amém. Tanto que é a palavra que você utiliza, os personagens bíblicos, para falar dessa identidade restaurada na vida de cada um daqueles personagens. Para ter identidade, nós não podemos nos moldar em coisas mutáveis. Exatamente. Senão eu não vou ser estável. Eu vou viver aquela oscilação, a depressão, vou viver os males do século. Exatamente. Para que eu possa ser firme, eu tenho que firmar a minha identidade naquilo que é imutável. E só um é imutável, é Jesus Cristo. É isso. E é sobre isso. É sobre isso, verdade. Ó, foi uma alegria participar, viu? Nós que agradecemos, pastor. Obrigado. Deus aqui. continue abençoando a vida de vocês, abençoando a sua vida, Aline, como escritora. Deus continue lhe inspirando. Deus continue abençoando a Albuquerques, agência de advocacia, tá bom? Uma alegria ter vocês como amigos. Foi muito bom participar, enriquecedor. Eu espero que a nossa audiência, a galera que está aí ouvindo, sinta o desejo de ler, que você vai ser muito abençoado com essa literatura. Amém. Uma coisa que eu queria aqui para poder finalizar, né, pelo menos na minha fala, é de que aqueles que gostarem já fiquem sabendo que a Aline está preparando outro. É verdade. Aqueles que Esse gostarem... aqui é o 2.1, vai ter o 2.2. Então, vai ter um novo trabalho. Porque eu não vou dar muitos spoilers, mas Deus tem trabalhado comigo sobre a desesperança. Então, o próximo livro ele vem nessa esteira que é... Eu tenho identidade, entendi a minha identidade, mas eu ainda estou desesperançoso. O que eu faço quando nós temos a tempestade de tudo que acontece ao nosso redor? Então, é sobre isso.
Tô trabalhando primeiro em oração, já tenho Mas coisas por, escritas. mas por enquanto, vamos deixar a galera aproveitar bastante esse livro, aí. né? E aí, Exauri-lo. É, isso aí. Eu, pessoalmente, como a pessoa que escreveu, eu tô lendo o livro constantemente. Vivo lendo porque uma coisa é ser inspirado por Cristo, outra coisa é realmente viver a palavra do Senhor. Então, assim como a palavra de Cristo, eu preciso meditar dela dia e noite, e ela é atemporal, eu acredito que o que Deus trouxe para mim, tanto pelos poemas quanto pelos personagens escritos de uma forma diferente, ele tem renovado no meu coração. Então, eu tenho relido o livro e eu tenho vários apontamentos. Se você pegar o meu livro mesmo, que esse aqui é o meu, ele tem várias coisas escritas aqui, enfim, porque eu vivo repensando em Cristo Jesus a minha identidade. Preciso estar diante daquele que é imutável para eu não me perder, porque é fácil se perder. É isso aí. Então, gente, obrigada isso. mais uma vez. Amém. Eu que agradeço. E nos vemos numa próxima. É isso Glória aí. a Deus. Amém. Glória a Deus.